pastora Sinorá. Eu encontro bastante o Odilon. A pastora Sinorá a gente encontra menos, né? E nós já fomos tão abençoados aqui com essa palavra. Eu precisava tanto de ouvir uma mensagem como essa. A gente sempre precisa refletir, repensar o que realmente nós temos construído. Nós estamos construindo um grande templo, assim como parecido com esse, né? Só que o nosso completa assim o arco e tem uma galeria grande. E teve uma época da construção que eu fiz uma oração e disse: Deus, se for para colocar mais um tijolo aqui e não for para a glória do Teu nome, se for por minha causa, não deixa colocar nenhum tijolo aqui. E a obra parou. É verdade. Falei, meu Deus do céu, eu estava brincando, né? E a gente dá risada, mas é sério. Às vezes nós começamos a construir algo e a gente coloca mais o coração naquilo do que em Deus. A gente acaba gastando mais tempo, às vezes, com a obra do que com Deus da obra. A gente acaba amando mais o trabalho do que está realmente aos pés do mestre, que é realmente a melhor parte. Eu tenho pedido muito a Deus isso. E Deus, eu não quero construir uma torre. Eu quero ser como Abraão, eu quero ser um construtor de altares. E eu só quero dar continuidade naquilo que a pastora Sinorá já começou hoje. E é um desafio ministrar para pastores, para líderes, e eu fico tão contente de você estar aqui, porque você está aqui, como diz o Carlito, só de você estar aqui, isso significa algo a seu respeito. E esse climinha aqui está tão gostoso, né? Eu liguei para um amigo meu hoje, ele está em Cuiabá, está 42 graus em Cuiabá. Ele falou, cara, eu estou assando aqui, eu estou cozinhando aqui. Eu falei, que eu estou no sul aqui, está uma maior delícia aqui, né? Então a gente está nesse clima tão aconchegante. Antes de eu ministrar, o pastor Odilon disse algo hoje à tarde para os pastores, eu queria repetir para os irmãos. Uma das coisas que o MDA, que o discipulado proporcionou para nós, foi a oportunidade de conhecermos pessoas, da gente estar linkado com pessoas. E se não fosse o discipulado, eu não estaria hoje aqui. Eu sou discipulado pelo pastor Domingos Jardim, da Primeira Igreja Batista de Marília, que é muito conhecido aqui de vocês do Sul, é discípulo do pastor Odilon, né? E ele e a pastora Rosana são discípulos do pastor Odilon e da pastora Sinorá. E às vezes a gente perde essa consciência de que se não fosse o nosso pai, a gente não teria chegado até aqui. Quem me abriu oportunidades, quem me apresentou o MDA, quem me apresentou os pastores que estão aqui, quem me abriu a oportunidade de ministrar numa imersão, quem me abriu a oportunidade pela primeira vez de estar em Curitiba, de estar na Shalom, de conhecer o pastor Odilon. Hoje eu colho frutos e eu estou vivendo herança que eu recebi, já recebi em vida, né, do meu discipulador, do meu pai, do meu líder, do meu amigo. E a gente tem entendido isso, que discipulado é muito mais do que você tem que ir, você tem que fazer, você tem que estar. Hoje para nós é uma alegria, é um privilégio. Eu me sinto tão privilegiado. Meu pai me abandonou muito cedo, eu tinha 8 anos de idade. E depois de muito tempo, hoje eu posso viver uma amizade, uma paternidade, uma confiança. Antes de eu vir para cá, eu estava falando com o pastor Domingos, e ele disse, cara, vai lá, o pessoal do Sul é muito legal, vai lá. E falou do pastor Mário, né? Falou do Tércio e tantas pessoas importantes, e glória a Deus por isso. Muito obrigado vocês por nos receberem com amor, e eu louvo a Deus também pela vida do meu discipulador. Você pode dar um aplauso a Jesus por isso? Segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 12. Segundo Samuel, capítulo 6, de 1 a 12. Esse é um texto muito conhecido, é quando Davi, ele assume o poder em Israel e ele tenta levar a arca da aliança de volta a Jerusalém.
Então é um texto muito conhecido e eu quero começar trabalhando com os irmãos dentro do tema dessa conferência. Vou tentar falar dentro do tema dessa conferência, lendo a priori esse texto. Eu vou ler na NVI, não sei se tem a NVI aí, se tiver eu vou ler na NVI. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, de 1 a 12, diz assim: de novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. Ele reúne 30 mil homens, os melhores guerreiros dele. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Diga aleluia. Irmãos, esse é o sonho de todo líder. Esse é o sonho de todo pastor. É trazer a arca de Deus, é trazer a presença de Deus, é conseguir atrair essa presença. Esse é o propósito. Todo líder deseja isso para o seu povo. É isso que nós buscamos em todo culto, em toda conferência. Eu estava ali sentado e o pastor Odilon disse assim: cara, nós começamos bem a conferência, há uma presença aqui, e isso é maravilhoso. Esse é o nosso desejo. Planos são traçados. Quando você começa um ministério, quando você começa um projeto, quando você começa a desenhar uma estratégia, nós rogamos, nós buscamos, nós queremos a arca, nós queremos a presença de Deus, nós precisamos disso. Agora, aqui, esse era o coração de Davi. É sabido dos irmãos que somente no reinado de Davi, toda a terra que foi prometida a Abraão, somente no reinado de Davi é que essa terra foi conquistada. A terra que Deus disse a Abraão que daria aos seus filhos, somente no reinado, Josué não conquistou, ninguém conquistou, mas no reinado de Davi, quando ele consegue unir o reino norte e o reino sul, as 12 tribos, cada palmo de terra que Deus prometeu a Abraão, Davi conquistou, somente no reinado de Davi. E a Bíblia diz que agora é um tempo de paz. Agora Davi consolida o seu reino, e ele tem no coração assim: nós vamos buscar a arca de Deus, nós vamos trazer para Jerusalém. Ele constrói uma tenda, ele constrói um tabernáculo. Esse é o meu tema com vocês. Eu quero falar sobre a tenda de Davi, porque a promessa de Deus através do profeta é que ele vai levantar nesses últimos dias essa tenda de Davi. Então nós vamos olhar para ela. Davi prepara essa tenda. Você imagina a festa. E Davi pega 30 mil dos seus guerreiros, todos fardados, 30 mil homens, é uma multidão. Ele chama os sacerdotes, os levitas, eles estão tocando, eles estão cantando, eles estão dançando.
Dá para você imaginar a expectativa de Jerusalém? As pessoas em cima do muro, as pessoas nas casas. Eu imagino Mical na janela, esperando. As crianças, todas eufóricas, dizendo: o rei foi buscar a arca vai chegar. Eles escutam o barulho, as marchas, 30.000 soldados, os cânticos. Mas na eira de Nacon, os bois tropeçam. E um líder morre no caminho. E eu queria começar a pensar com os irmãos: o que a gente faz quando a arca não chega? Como é que a gente, o que a gente faz? Como é que a gente reage? Quando tudo está preparado, tem uma expectativa. A igreja está ansiosa, os líderes estão ansiosos, as pessoas estão nos muros. Os planos são bons, os projetos são bons, a intenção é boa. Mas quando você menos espera, os bois tropeçam na eira de Nacon. E um líder morre no meio do caminho. Eu não sei se você parou para pensar. Você imagina, pastor Odilon, Davi voltando para casa. Aqueles 30.000 soldados, os sacerdotes, os levitas, e as crianças no muro dizendo: cadê a arca, rei? Por que a arca não veio? Papai, por que o rei não trouxe a arca? Onde está a arca da presença? Eu fico imaginando a mulher de Abinadab, quando Abinadab volta para casa e diz: meu bem, onde está a arca? Onde está o meu filho Uzá? E Abinadab tem que dizer: a arca não vai voltar, e nem o nosso filho vai voltar. Eu não sei, pastor, eu não sei, líder, se você já viveu um momento na sua vida em que os bois tropeçaram no meio do caminho. E quando os bois tropeçam, a gente precisa dar respostas e a gente não tem respostas. Quando um líder morre no meio do caminho. Eu não sei se na tua caminhada, na tua liderança, você viu pastores morrerem no meio do caminho, líderes desistirem no meio do caminho. A Bíblia diz que naquele dia Davi temeu a Deus. Irmãos, isso humilha tanto a gente, porque a gente olha para cima e diz assim: puxa Deus, eu preparei tudo, eu trabalhei demais. Deus, o Senhor conhece o meu coração, tudo que eu queria era que eu queria que a coisa desse certo. Agora, eu queria que você olhasse para esse fracasso. Eu queria que você olhasse para esse tropeço dos bois. E que nós pudéssemos aqui, nessa introdução, nesse começo. Porque, vejam bem, irmãos, fracassos mudam a história de famílias, de igrejas, de vidas. Eu fico pensando que quando os bois tropeçam, Deus está mudando a arca de direção. Escuta bem, pastor. Quando os bois tropeçam, Deus está mudando, Ele está mudando o rumo da arca. Porque a Bíblia diz que nessa história surge um cara que eu e você nós nunca ouvimos falar. Ele não é de linhagem sacerdotal, levítica, ele não é profeta, nem filho de profeta, ele é um da roça,
Ele é um Eliseu da vida, ele é um improvável. Ele mora lá em Kiriat Jearim. O nome dele é Obed-Edom. Ele é um homem da roça, um homem simples, um camponês. Pensa num lugar, terra ruim, irmãos, só tem pedra. Obed-Edom está tentando a vida naquele pedaço de terra. Uma casa simples. Dá para você imaginar um homem simples, pobre, um improvável. Um homem que nunca imaginaria ser um líder, que nunca imaginaria que uma carroça, que um rei, que um líder iria parar na frente da casa dele e dizer assim: a arca pode ficar aqui. A gente pode deixar a arca de Deus aqui. Você pode cuidar da presença dele. Meu irmão, eu fico pensando, Obed-Edom chamando, dizendo: véia, vem, minha véia, vem que vem. Você não acredita? O pastor está me chamando. Oh, aí a gente vai ter uma chance aqui. A arca ficou 20 anos na casa de Abinadab. E Uzá e Aiô, eles não entenderam a presença de Deus. 20 anos, não, vocês conhecem essa mensagem. Não há nenhum relato de bênção, de nada. Eles não entenderam a presença, tanto que Uzá e Aiô, eles querem transportar a arca como os filisteus levaram a arca para Israel numa carroça, puxado por 2 vacas. Eles melhoram um pouco, eles fazem um carroção, puxado por dois boizão. Eles querem transportar a presença do mesmo jeito que os filisteus transportaram. No meio do caminho, Uzá, ele quer, quando os bois tropeçam, Uzá quer segurar a arca com a mão. Deixa eu te dizer, quando os bois tropeçam, não adianta tentar segurar a presença de Deus com a mão humana. Estratégia humana, mão humana, não segura a arca, não segura a presença de Deus. Aqui nessa passagem, a carroça é um símbolo da igreja, porque hoje nós é que transportamos a glória, a presença de Deus. E quando os bois tropeçam, quando o ministério tropeça, tem muito pastor e líder que tenta segurar a presença com a mão dele. Não vou dar um jeito aqui, não vamos fazer um evento aqui, não vamos chamar um cantor aqui, não, nós vamos fazer esse culto ficar animado aqui. Não, nós vamos trazer um pastorzão aqui. Deixa eu te dizer, pastor, não se atrai a presença de Deus com estratégias humanas. Você não segura. Nós não conseguimos segurar a arca com a nossa capacidade. Muitos líderes morreram porque achavam que podiam manipular a presença de Deus. E a glória de Deus ninguém manipula. Ninguém controla o caminho do vento, irmãos. Ninguém pode controlar a presença do Espírito Santo. Nós que viemos de uma linhagem tradicional, a gente sempre ouviu assim: não, o Espírito é sujeito ao profeta. Deixa eu te dizer, qual é o Espírito? Deus? Deus não se sujeita a homens. Quem é o vaso para contender com o oleiro? Quem é a criatura para dizer para o Criador o que ele faz? O espírito do profeta é sujeito ao profeta. O Espírito Santo não se submete a ninguém. Você não pode segurá-lo, você não pode detê-lo. O Espírito Santo é Deus. Ele faz o que quer, do jeito que quer, na hora que Ele quer. Agora, quando os bois tropeçam, Deus está mudando a arca de direção. Quando os bois tropeçam, Deus está mudando a direção do vento. Os improváveis começam a ter oportunidades. Quantos pastores aqui? Você só é pastor hoje, sabe por quê? Porque os bois tropeçaram.
Tem pastor aqui que diz: rapaz, eu nunca imaginei que a arca fosse chegar lá em casa. Existem líderes de células. Irmãos, quantos líderes na nossa igreja? Não era para ser assim, a gente não esperava. Às vezes o líder, ele era o top, ele era o cara. Mas de repente, o trem tropeça. A carroça balança, a igreja balança. E o vento balançou. E aí quando você menos espera, improváveis começam a ter oportunidades. Eu me lembro de um rapaz da nossa igreja. Essa história é muito legal, porque ele é um cara meio atrapalhado assim. Eu não vou falar o nome dele assim por questão de ética. O nome dele é Tom. O Tom, ele é atrapalhado assim de pai e mãe. Ele é um cara criado meio solto, e ele é do skate, ele usa umas roupas atrapalhadas, ele amarra umas faixas assim na cabeça. Ele é um cara excêntrico assim, e anda de skate, e ele não conhecia o pai dele até um tempo atrás. A mãe ele cuidou e morreu de câncer, e ele vivia sozinho. E como ele é assim, tem aquele jeitão meio doido, ele chegava na igreja e dizia: pastor, eu falava: mas rapaz, mas que é isso, rapaz? Fala para o senhor direito. E ele parava com o skate: aí, pastorzão. E a gente tinha célula na casa dele, porque ele mora numa bocada que a polícia não entra. Então, como a gente olhava para ele não tinha condição de liderar a célula, na nossa cabeça. Então, a célula era na casa dele, um lugar muito simples. E um líder da igreja ia lá tal, e esse líder, ele começou a namorar uma moça e teve uma situação. E aí o supervisor chegou para mim e disse: pastor Jeto, não dá, o cara não pode mais liderar essa célula. Falei: mas rapaz, essa célula é estratégica, é a única célula que nós temos nesse lugar tão difícil na cidade. Não tem ninguém lá que pode assumir essa célula. Pastor, não tem ninguém lá não. Falei: mas rapaz, mas na casa onde que é a célula? Não, é na casa do Tom, pastor. Mas o senhor não vai querer colocar o Tom, né, pastor? Falei: mas não tem mais ninguém. Não tem, pastor. É só uma moçada lá e muita droga. Eu falei: tá bom, vamos orar. Eu comecei a orar. E quando eu saí assim para pegar meu carro no estacionamento da igreja, quem que chega com o skate? Me assusta. Eu falo: rapaz, ei, pastorzão. Falei: Tom, preciso falar com você. Estou aqui, brother, pode falar. Falei: Tom, seguinte, você sabe, teve um problema com o líder da tua célula. Pô, pastor, foi uma quebrada aqui lá, foi demais. Mas pastor, nós estamos orando aí. Falei: Tom, tem um desafio para você. Eu queria que você assumisse aquela célula como líder. O que você acha, Tom? Eu, líder, pastor? Cara, demais. Vou arrebentar, pastor. Vou arrebentar, vamos arrebentar, vamos para cima. Falei: meu Deus do céu. E o Tom foi para cima. Irmão, no primeiro tadel, na primeira fileira assim, encheu. Só gente tatuada, camisa e cabeça raspada assim. Se juntasse os anos de sentença, dava uns 100 anos de prisão assim. Aí eu vi aquela galera tudo, aí eu cheguei e falei: e aí, Tom, paz, tudo bem? Tudo bem, pastor. Trouxe o pessoal aqui. Esse é meu co-líder, esse é meu lieutenamento. Aí eu fui cumprimentando os caras. Falei: e aí, pastor, a primeira vez aí, mas o Tom já falou que eu vou ser líder desse negócio. Ninguém multiplicou igual esse cara. Ninguém multiplicou igual ele. Deixa eu te falar. O Tom fez seminário, se formou, casou, tem filho.
Pastor, o que é isso? É que quando os bois tropeçam, a gente acha que a arca não vai mais chegar. Deixa eu te falar, pastor, a igreja continua tendo dono. A coisa pode fugir do nosso controle, mas tem um Deus que está sentado no trono. Antes do avivamento chegar em Jerusalém, Deus queria que o avivamento chegasse na casa de Obed-Edom. Antes de Deus manifestar a glória dele em Jerusalém, Deus queria que começasse lá na casa de um homem. Escuta, o Espírito Santo tem dito, não é só para mim. O avivamento não vai começar com grandes pastores. O avivamento não vai começar com grandes evangelistas. O avivamento não vai começar com grandes denominações, nem em grandes igrejas, nem em grandes prédios. Antes do avivamento chegar lá, vai passar pelas casas, vai passar por homens e mulheres que são improváveis. Quantos recebem essa palavra hoje? Diga, começa comigo. Eu não sei você, mas tem muito Obed-Edom aqui. Tem muita gente improvável aqui. Às vezes eu fico pensando, por que eu estou pregando aqui? Às vezes eu fico pensando, até assim, meu Deus, eu nunca pensei em ser pastor na minha vida. Mas um dia a arca chegou na minha casa. Um dia um pastor chegou para mim e disse assim, pastor, eu disse, ô Jetro, se você não ajudar aquela pequena congregação, nós vamos fechar ela, porque o pastor tinha ido embora. Às vezes eu olho para a nossa igreja, ô irmãos, nesses últimos anos os bois tropeçaram muitas vezes. Nesses últimos anos eu vi muito líder morrer no meio do caminho. Muitas vezes, muitos domingos, eu cheguei na frente da igreja e a igreja estava... Eu via nos olhos da igreja, a igreja queria perguntar assim para mim, ô pastor, por que o Zá morreu? Ô pastor, por que aquele líder não está mais? Por que aquele pastor não está mais aí na frente com o senhor, pastor? E deixa eu te dizer, tem muitas coisas que Deus nunca me respondeu. Porque Deus não deve satisfação para ninguém. Eu só sei uma coisa. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Guarde essa palavra, quando os bois tropeçam, Deus está levantando uma nova geração sacerdotal. Tem muita gente perto de nós e nas nossas igrejas que não entenderam e não reconheceram a presença de Deus, que não valorizaram o tempo e a arca de Deus. Tem muito, irmãos, eu tenho pregado em muitos lugares. Pastor Odilon tem pregado em conferência. Eu tenho pregado em lugares e que a gente vê conferências, o mover de Deus, imersões, o poder de Deus, e muito líder jogando videogame no celular. A unção de Deus caindo, a presença de Deus real, e líder em sala de recepção, na frente, como se a arca de Deus, a presença de Deus não fosse nada. Aí sabe o que acontece? Deus está buscando verdadeiros adoradores. Deus está buscando pessoas que amam a presença dEle. Muitos líderes não entenderam e não reconheceram a presença de Deus, não entenderam o momento da igreja. O tempo passa, a oportunidade passa, e aí Deus levanta os Obed-Edoms. Mas tudo bem, pensando nisso, em Amós, capítulo 9, versículo 11, é a promessa que Deus fez. E é sobre isso que eu quero pregar hoje. A tenda caída de Davi. Porque Amós 9:11 diz assim: tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, que está caído. E repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e as reedificarei como nos dias antigos. Diga amém.
pode deixar esse versículo projetado. É interessante, irmãos, que a presença de Deus, a arca de Deus, ela teve 3 habitações no Antigo Testamento. A primeira foi o tabernáculo de Moisés, lá no deserto. Depois, o que nós acabamos de ler, a tenda de Davi, o tabernáculo de Davi. E depois, o templo de Salomão. Quando o templo foi destruído, até hoje nós não sabemos o paradeiro dessa arca, como foi e onde. Nós não temos. E também isso não vem ao caso. Mas o que eu acho interessante é que a profecia diz que nesses últimos dias, que eu creio que é o tempo que a igreja está vivendo hoje. Deus não disse que vai levantar o tabernáculo de Moisés, e Deus não disse que vai levantar o templo de Salomão, porque quem vai levantar o templo de Salomão é o anticristo. Mas Deus diz, é essa tenda de Davi. Então vejam bem, o que a igreja tem que olhar, o nosso modelo de igreja, o nosso modelo de tenda, o nosso modelo que atrai a presença de Deus, onde a presença de Deus vai estar, é numa igreja que tem que olhar para a tenda de Davi, porque é esta igreja, é essa tenda que Deus está levantando, é essa que Deus está edificando. Esse é o compromisso de Deus. Então eu não vou ler texto, só vou citar, mas 1 Crônicas 16, de 1 a 6, diz que Davi, ele instituiu sacerdotes e levitas, para que 24 horas por dia houvesse adoração nessa tenda. A Bíblia nos diz, em 1 Crônicas 16, 39 e 40, que os sacerdotes, eles faziam holocausto, eles queimavam sacrifícios a Deus, toda manhã e toda tarde. E quando a pastora Sinorá começou a falar do altar e da torre, eu fiquei desesperado, que eu disse, ela vai pregar tudo que eu vou falar. Mas sobrou um pouquinho para mim aqui. Então deixa eu falar. O que é interessante e que nós temos que olhar para essa tenda? Irmãos, quando você vai a Israel hoje, existe a Jerusalém moderna, a nova, e ainda existe a Jerusalém antiga. A Jerusalém antiga, ela tinha 12 portas. Hoje não tem mais essas 12 portas que estão funcionando. Existem portas que ainda estão lacradas, estão fechadas. Mas quando você vai a Jerusalém, todos os guias e todos os que falam de Jerusalém e do lugar onde estava a tenda, o tabernáculo de Davi, todos dizem a mesma coisa. Levitas, vocês que são cantores de ministério de louvor, preste atenção nisso. De todas as portas de Jerusalém e dentro de todos os muros de Jerusalém, podia-se ouvir a adoração 24 horas por dia. Agora escuta bem, se ouvia a adoração, mas não se via os cantores. Dentro de todos os muros de Jerusalém, podia-se ver a fumaça e sentia-se o cheiro dos sacrifícios das manhãs e das tardes, mas não se via os sacerdotes. Toda Jerusalém via fumaça, mas não se via os sacerdotes. Se sentia o cheiro do sacrifício, mas não se via aqueles que estavam ministrando o sacrifício. Porque a tenda de Davi fala de essência, mas não fala de aparência. Se ouvia adoração, mas não se via os adoradores. Se via o sacrifício, se via fumaça, mas não se via os sacerdotes. Isso tem que falar alguma coisa para nós. Nós tivemos uma reunião, algum tempo atrás, lá na Shalom, em Curitiba. Eu não esqueço disso. E
nós pastores estávamos conversando, e nós estamos falando sobre algumas realidades. Eu tenho 44 anos, mas eu nasci no estado de Rondônia, eu nasci no meio do mato. A primeira vez que eu vi televisão na minha vida, eu tinha 7 anos. Então eu fui criado num sistema muito antigo, muito rústico. E eu me lembro da minha mãe me dizendo assim: filho, vai lá na venda do seu Zé. Porque no meu tempo, eu não sei como é que era aqui no sul, mas lá em Rondônia, no Mato Grosso do Sul, era assim, você vai na venda, você vai no empório, você vai no armazém. Como é que chamava aqui no sul? É isso. Bulicho. Tem um lugar que chama bodega, né? Bulicho. E eu ia na venda do seu Zé, e minha mãe dizia: compra 1 quilo de farinha, compra um quilo de feijão, compra um pouco de café. E tinha aquelas caixas de madeira, lembra as caixas de madeira? Tinha as caixas de madeira, ele pegava um canecão assim de alumínio e pesava 1 quilo de farinha, e depois pegava 1 quilo de trigo, e ele ia no outro lugar, pegava um pouco de... E ele colocava aquilo dentro de sacos, de papel ou de plástico, e eu pegava tudo aquilo, botava no embornal, botava na sacola, e eu ia embora. Porque naquele tempo, irmãos, era mais importante o produto do que a embalagem. Mas aí, na década de 90, na década de 80, vem o tempo da televisão, vem o tempo da propaganda. E que tudo agora é marketing, tudo é aparência. Eu não sei se você já ganhou um presente, se você já ganhou uma caixa, que você olhou assim e disse: meu Deus, uau, dá dó de abrir. Aí você olha assim a caixa e fala assim: que presentão. Aí você vai abrir na caixa. E a hora que você abre a caixa vale mais do que... A caixa é mais bonita do que o presente. Aí você olha assim: mas parecia tão grande, parecia tão bonita. E aí é que nem um lanchinho assim que a gente vê nos outdoors. Mas hoje está acontecendo um outro fenômeno. E eu sei que aqui no sul não é diferente. Os armazéns estão voltando, as quitandas estão voltando. Irmãos, os empórios estão voltando. Aonde você diz assim: eu quero saber o que eu estou comprando, o que tem aí dentro. Quanto pesa? Tem conservante? Não tem? Deixa eu ver a cor, eu quero ver a cor, eu quero ver a qualidade. Porque hoje nós não buscamos mais a aparência, nós não queremos mais caixa, nós queremos produto. Irmãos, a tenda de Davi fala exatamente disso. Deus não diz: eu vou restaurar o templo de Salomão, eu vou restaurar o tabernáculo de Moisés. Deus está dizendo: eu vou levantar a tenda de Davi. Porque a tenda de Davi não fala de aparência. É um lugar onde não se busca ostentação, mas é um lugar onde se vê a fumaça do sacrifício. É um lugar onde você não vê os cantores, mas você vê a adoração 24 horas por dia. Ninguém busca mais uma igreja por causa de um templo. Ninguém procura mais uma igreja. Ninguém participa mais de uma igreja simplesmente por causa de uma embalagem. As pessoas não querem mais isso. Você acha que alguém é católico em São Paulo por causa da Catedral da Sé? Não, senhores. Vai nos templos na Europa. Vá lá e você vai ver a Catedral de Notre Dame em Paris. Você acha que alguém pratica religião naquele lugar por causa dos templos? Não. Os templos estão virando cafés, estão virando museus. Alguns viraram boates, porque ninguém mais quer embalagem. Eu não tenho nada contra isso, irmão. Isso aqui é uma bênção. Nós estamos construindo há muitos anos e vamos continuar construindo. Mas não é isso que Deus está levantando hoje. Não é isso. Deus está procurando uma igreja que é exatamente o que a pastora Sinorá acabou de pregar. Deus não está construindo torres. Deus está procurando homens, adoradores que adoram em espírito e em verdade. Quando eu olho para isso aqui, para essa tenda caída de Davi, eu olho para o cenário da igreja no geral. E eu fico pensando assim, eu nunca imaginei, irmãos, que
a adoração do Brasil fosse chegar do jeito que está hoje. Porque assim, eu não sei se você já ouviu uma canção, nós às vezes cantamos canções e a gente diz assim, meu Deus, quem que é esse cantor? Quem que é esse grupo? Às vezes é um compositor, um cantor que a gente não sabe nem o nome, que a gente não sabe nem de onde que é. O ano passado nós estivemos na Bethel, lá em Redding, nos Estados Unidos, na Califórnia. Irmãos, a Bethel não é uma igreja grande. A Bethel é uma igreja pequena. Numa cidade de 100 mil habitantes. Redding é uma cidade pequena. E ali, numa cidade de 100 mil habitantes. Você nunca foi, alguns aqui nunca foram na Bethel. Você nunca esteve lá na Califórnia. Você nunca esteve na igreja. Mas o mundo inteiro canta as canções que Deus tem dado naquele lugar. Nós não conhecemos os cantores, nós não sabemos o nome. Mas a fumaça está sendo levantada lá nos Estados Unidos. E nós estamos sentindo o cheiro daqui. Essa é a tenda caída. É isso que Deus está levantando. Uma coisa que não tem, que não tem ostentação, mas que tem essência. Duas coisas para a gente terminar. Quando eu falo dessa tenda, essa tenda caída de Davi, eu me lembro da profecia do profeta Ezequiel, no capítulo 37, que é a profecia que todo mundo conhece, que é a do vale de ossos secos. Deus, leva Ezequiel um espírito e ele tem uma visão, e o vale está cheio de ossos, os ossos estão espalhados, eles estão sequíssimos, e a palavra de Deus para Ezequiel é assim, esses ossos podem viver, Ezequiel? Ezequiel diz assim, ó Deus, eu não sei não, só o Senhor que sabe. E para mim, essa visão é uma visão da igreja. É uma visão da igreja do nosso tempo. É a visão do tabernáculo, da tenda de Davi, que Deus diz assim, eu vou reerguer, eu vou reedificar. Ela está em ruínas, mas eu vou consertar. Porque quando a gente olha para a igreja hoje, a igreja, não estou falando só no Brasil não, no cenário mundial, a igreja é um grande vale de ossos secos. Meus filhos, nós nunca vivemos um tempo tão difícil, de tantos escândalos. Os ossos estão espalhados, eles estão secos, pastor Odilon. Diz que tem 4P, que ninguém mais acredita no Brasil. Político, polícia, pastor e padre. Meu irmão, às vezes eu vou num lugar assim, o cara fala, e aí, o que o senhor faz? Eu falo, sou pastor. O quê? Pastor. Porque hoje dá medo da gente falar isso. Porque quando você fala assim, pastor, é muito pejorativo hoje. Porque as pessoas têm visão de pastor, de gente que rouba. O Odilon disse uma coisa, é verdade. Se você é pastor e você está numa caminhonete nova, num carrão bom, fala, o cara está roubando com força. Aí se você vê o pastor andando num Fusca velho, ou andando de bicicleta, numa Belina velha, fala assim, ó, o cara fala que é pastor, tem fé, mas anda na desgraça. A gente não sabe o que faz. Não, é verdade. Porque é assim, você diz que Deus prospera quem semeia. Então se você não prospera, é porque você não semeia nada. Não é verdade? Esse dia atrás uma pessoa chegou na empresa de uma moça da nossa igreja e disse assim, você virou crente agora, eu virei, graças a Deus. E você está dando dinheiro para o pastor lá? Falou, ó, eu sou um dos que dá. Mas você não, como é que pode um negócio dele? Ele falou assim, ó, a gente estava na Pindaíba aqui, a gente viu que a vida do pastor estava boa. E falou assim, não, a gente quer ficar com a vida boa que nem a dele. Porque se o pastor fala que Deus prospera, então nós estamos acreditando. Eu estou falando isso porque tem pastor que tem vergonha de prosperar. Mas não tem problema. Agora, a gente fala e a gente olha a situação, o cenário do Brasil. E a coisa está tão difícil, porque é pastor assassinando filhos. É pastor se prostituindo, é pastor pedófilo, é igreja dividindo, é igreja brigando, são convenções se reunindo e chamando polícia.
votação de grandes convenções e tem fraude na votação. A coisa está tão seca que ninguém acredita mais. E aí Deus diz assim: ô pastora, senhora, esses ossos podem viver. Fala assim: ó Deus, esses pastores aí é só o Senhor mesmo. Porque do jeito que os ossos estão secos e do jeito que a coisa está espalhada, fala para mim, irmãos. E aí Deus diz assim: ô Ezequiel, profetiza nesse vale. Profetiza para essa tenda caída. E diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Porque no vale só tem duas posições: ou você é profeta ou você é osso seco. Você tem que pensar em qual lado que você está nesse vale. Porque ou você vai profetizar no vale, ou você faz parte dos ossos que estão espalhados. Então nós temos que tomar posição para ser profeta. Profetiza Ezequiel, e ele diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que houve um rebuliço e a tenda começou a ser levantada. O corpo, a igreja, ossos nos ossos, foi um estrondo. E os ossos foram se juntando para formar um corpo. Ouça com atenção. Essa tenda caída de Davi para mim é Deus derrubando paredes e os ossos se juntando. Porque Jesus não veio para fundar uma denominação. Jesus não veio para colocar rótulos. Jesus veio para levantar uma igreja. A noiva, o corpo dele. O compromisso dele é reedificar, é reestruturar essa tenda caída. E quando eu venho para uma convenção dessa, eu fico pensando assim: meu Deus do céu. O pastor que foi me buscar no aeroporto, o pastor Wagner, é da Assembleia de Deus. O pastor que me recebe é um ex-luterano. O pastor Odilon é um Shalom. E eu, primeira igreja batista da convenção brasileira. E deve ter um monte de raça, tribos e nações aqui espalhadas. Como é que a gente pode se juntar tudo aqui? É porque as paredes estão caindo, mas os ossos estão se juntando no vale. E sempre tem uns estrondos nisso aí, porque quando o osso começa a bater no osso, dá uns pipocos danados, mas Deus está juntando. Agora, só mais um pensamento sobre isso, para a gente terminar. Deus diz: Ezequiel profetiza para que agora venha os nervos, a carne e a pele. E Ezequiel profetiza, vem os nervos, diga nervos, carne e pele. Para mim isso fala de 3 camadas da igreja. O corpo de Cristo é formado de 3 camadas: os nervos, a carne e a pele. Para mim isso fala de 3 gerações. Os nervos são os anciões da igreja. É a nervura, é os ossos, o corpo não se equilibra se não tiver nervos, ligamentos. Esses nervos, é eles que conseguem firmar, é a estrutura, é o alicerce da igreja. São os anciãos da igreja. São os líderes da igreja. Os velhos da igreja. São os antigos marcos. A carne fala dos adultos. E a pele fala dos jovens, das crianças. Que é a aparência, que é a beleza, que é a transpiração. Agora, qual que é o grande problema, o grande dilema da igreja? É que o corpo, ele não pode ser formado só de pele. Porque se o corpo tiver pele, ele tem aparência, ele tem transpiração, mas ele não tem consistência. E uma igreja só de nervo, ela tem estrutura, mas ela é completamente sem aparência. Ela não transpira. Ela não tem beleza, ela não tem vida. Você já imaginou uma igreja só de nervo?
Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque o que eu estou pregando o diabo sabe. O que aconteceu? Qual foi o fenômeno da igreja brasileira? O que muitos pastores aqui viveram. Irmãos, eu pastorei uma igreja, eu pastorei a primeira igreja batista de Junquerópolis, desde que eu me saí do seminário. Agora está completando 18 anos. Quando essa igreja nossa, ela está completando agora 70 anos. É uma igreja histórica, é a primeira igreja da cidade. Ela praticamente nasceu com a cidade. Quando eu comecei a pastorear essa igreja, a minha esposa morava em São Paulo e Junquerópolis é interior. Eu conheci meu sogro e minha sogra. Eu sou um caso à parte, porque eu me apaixonei pela minha sogra antes de me apaixonar pela minha esposa. Porque o meu sogro e minha sogra, eles são fundadores dessa igreja. Já são falecidos. E como eu era um jovem pastor, eu comecei a pastorear solteiro. Eles eram anciões da igreja, fundadores. A igreja não tinha 20 pessoas na época. Uma igreja muito pequenininha. Um templo pequenininho. Então ela fazia comida para mim, eu ia comer na casa dela, e meu sogro e minha sogra já eram aposentados, e eles cuidavam de mim, e eu comecei a pastorear. Era uma igreja de antigos, e eles queriam que a igreja crescesse, eles tinham um coração, a igreja tinha estrutura, ela tinha um templo próprio, ela tinha nervura, não, pastor, vamos orar. E eu comecei a pregar, a orar, a igreja começou a crescer, e começaram a vir os jovens, e Deus começou a trazer a carne, e Deus trouxe a pele, e aí você sabe, onde chega a moçada, chega barulho, e eles não queriam mais o cantor cristão, eles queriam agora, lembra era a época dos corinhos, vamos cantar uns corinhos, lembra dos corinhos? A minha alma está cheia de paz, a minha alma está cheia de paz, eu tenho gozo celeste, prazer em dizer, a minha alma está cheia de paz. Você imagina assim, Batista cantando, Santo Espírito enche a minha vida. Eu não sei porque que eles cantavam isso, mas cantavam. E aí, a igreja começou a crescer. E os jovens, eles queriam cantar, eles queriam colocar bateria. Para colocar bateria na igreja foi um sufoco, porque teve assembleia para colocar bateria. E aí, meu irmão, os nervos não aguentam. Os nervos eles ficam à flor da pele. E a veiarada da igreja reuniu e disse assim: nós temos que dar um jeito nessa molecada, que é muito barulho nessa igreja. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, o teu Deus. E aí, meu irmão, a moçada me encurralava e dizia assim: pastor, por que essa veiarada não morre, pastor? Manda esses velhos embora. Eu não sei o que esses velhos vêm fazer aqui, está tudo morrendo. E eu dizia: calma, gente. A gente dá risada, irmãos. Mas foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Sabe o que aconteceu? Os jovens disseram assim: nós vamos embora daqui. Nós vamos abrir a nossa comunidade, nós vamos abrir a nossa igreja. A gente não precisa ficar tolerando esse bando de velho. E aí aconteceu um fenômeno no Brasil de muitas igrejas que tinham muita aparência, que tinham muita pele, que tinha muita transpiração, mas tinha pouca estrutura e pouca nervura. E aí a gente olha igrejas que elas têm um baita de um patrimônio, uma baita de uma estrutura, mas estão morrendo, porque a vida, a pele, foi tudo embora. Pastor, qual que é o segredo disso? O segredo disso, o profeta Malaquias diz assim: só tem um jeito da bênção de Deus vir. É quando o coração dos pais se converte aos filhos, e o coração dos filhos se converte aos pais. Se os nervos não se converter à pele, e a pele não se converter aos nervos, o corpo não vai ser edificado. Muitos pastores estão enfrentando exatamente isso. Existe uma crise. E nós precisamos olhar para o corpo no sentido, os jovens precisam se converter aos anciãos, os jovens precisam da experiência, da estrutura, e os velhos precisam olhar para os jovens e dizer: é a igreja do amanhã, nós precisamos deles, nós precisamos dessa pele. Para terminar, pastor, e a carne? A carne fica no meio da briga dos dois aí. Depois a gente fala sobre isso, eu vou terminar. Deus disse assim,
Devolve para mim, por favor, o Amós 9:11, por favor. Eu vou terminar agora. Eu já passei do meu horário. Existem coisas que apertam o meu coração. Porque Deus diz, naquele dia eu vou levantar essa igreja, eu vou levantar esse tabernáculo que está caído. Diga caído. Irmãos, o profeta disse que não está de pé. O vale está cheio de ossos. Está caído. E existe brechas. E ele vai ter que levantar porque está em ruínas. Ele vai ter que reedificar, porque está destruído. Quando eu olho para isso, meu coração aperta, porque essa figura da tenda, do tabernáculo, é a figura da igreja, do corpo de Cristo. E sabe, irmãos, quando Jesus estava aqui nessa terra, todo mundo queria Ele. Nos 3 anos e meio que Jesus esteve aqui, as pessoas brigavam para tocar nele. A multidão ficava 3 dias sem comer, só para estar perto dele. Quando ele atravessava o mar e ele chegava do outro lado, a multidão corria a pé, quilômetros. Quando Jesus chegava do outro lado do mar, a multidão estava lá de novo. Todo mundo queria que Jesus comesse na casa. Eles preparavam banquetes, eles preparavam jantar. As pessoas queriam pelo menos tocar, as crianças queriam estar no colo dele. Todo mundo queria Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele é preso no Getsemane, todos os seus discípulos fogem. Quando ele começa a apanhar, nenhum dos seus discípulos estão ali. Quando ele carrega aquela cruz na via dolorosa, quando no começo da via crucis, quando começa a subida, sentido ao Gólgota, bem no meio de Jerusalém, ali ele tropeça e ele cai. E nenhum dos seus discípulos estão lá para ajudar ele a carregar a cruz. É Simão Cirineu que sobe o caveira carregando a cruz. Irmãos, o salmista diz que ele apanhou tanto que os ossos das suas costas podiam ser vistos. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aquela coroa de espinhos, com aquele carrasco e os guardas com canas de ferro batendo na cabeça dele para aqueles espinhos entrarem, Jesus estava deformado. Ele rolou naquele chão empoeirado e sujo. Jesus fedia, irmãos. Ele cheirava sangue, suor, lágrima, terra. Ele estava completamente deformado pelos murros, pelos tapas, pelas chibatas. E a Bíblia diz que às 3 horas da tarde ele inclina a cabeça e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. O que me deixa intrigado, pastora Sinora, é que ninguém quis ele. Irmãos, eu já me perguntei isso 1 milhão de vezes. Onde é que estava Bartimeu cego? Para dizer, deixa eu cuidar. Onde estava Lázaro de Betânia, que foi ressuscitado, que era amigo dele, era rico? Onde estava Lázaro? Onde estavam os discípulos? O próprio amigo dele, o João. Para dizer, dá o corpo para mim. Deixa eu cuidar, deixa eu limpar. Olha aqui para mim, ninguém quis aquele corpo fedido. Ninguém quis aquele corpo ensanguentado, rasgado, ninguém quis o corpo morto. Ninguém. Ninguém me disse daqui. Então um cara chamado José de Arimateia chega para Pilatos e diz: dá para mim. Dá o corpo para mim. E José de Arimateia, a Bíblia diz que ele pega aquele corpo. Eu fico imaginando ele lavando o corpo de Jesus, tirando aquele sangue talhado, podre, tirando aquela terra dentro dos
sucos de carne moído pelo chicote, limpando aquilo. A Bíblia diz que ele lava o corpo de Jesus. Ele passa perfume no corpo de Jesus. Ele enrola num lençol de linho. E ele pega um túmulo da família. E lá no jardim, ele sepulta, ele guarda Jesus. Ele não sabia. Mas ao terceiro dia, Deus levantaria aquele corpo. Deus levantaria aquele tabernáculo que estava em ruína, que estava caído, que estava quebrado. Ele não sabia. Você já entendeu o que eu estou pregando? Deus diz assim: eu vou levantar a tenda caída. Por que vai levantar a tenda caída? Porque está caída. Por que Ele vai reedificar? Porque está em ruína. Então escute bem. Pastor Odilon, existe uma parte do corpo de Cristo que está morta. Irmãos, existe uma parte do corpo de Cristo aqui em Porto Alegre, aqui em Cachoeirinha, que está fedida, está podre. Existem pastores que morreram no meio do caminho, líderes que desistiram. Existe uma parte do corpo que está sangrando, que está doente. E deixa eu perguntar, quem que vai querer essa parte do corpo? Quem que vai dizer, dá para mim? Eu vou lavar. Eu vou perfumar esse corpo. Eu vou enrolar em linho. Não dá tempo de falar dessas coisas, porque tudo isso tem um simbolismo. E eu vou guardar, porque eu creio uma coisa: Deus vai levantar essa tenda caída. Como o Espírito Santo levantou Jesus dos mortos, existe uma parte do corpo que está caída. Deus vai levantar. Deus vai trazer cura, Deus vai reestruturar. Nós estamos aqui numa conferência do MDA. Essa conferência, o tema dela é de dentro para fora. Diga, de dentro para fora. Pastor, da onde vai vir a cura? De dentro para fora. Diga, é de mim. Irmãos, os que estão lá fora vão receber a cura da onde? De dentro. Agora eu termino com uma pergunta. Você que está aqui dentro, você que tem recebido tanto de Deus, o que nós temos feito para aqueles que hoje estão lá fora? Para os líderes que desistiram, para aqueles que estão sangrando, para aqueles que pararam. Olha aqui para mim, não vale mais aquele discurso assim, sai um e entra 10. Eu não estou nem aí. O meu compromisso é com quem está aqui. Não, irmãos. Esse discurso não cabe mais para nós. Pastores, líderes, é agora, é hoje. Nós precisamos nos preocupar com aquela parte do corpo que não consegue estar aqui. Sabe por quê? Porque o líder que está dando resultado, a parte do corpo que está sadia, todo mundo quer. O líder que está dando resultado, todo mundo quer. O líder de louvor que canta bonito, todo mundo quer. Agora, quem que quer aquele que está fedendo? Quem que quer aquela parte que caiu, que desistiu? Se nós não trouxermos para o lugar certo, não performarmos essas pessoas, elas não vão ser restauradas. Vamos ficar de pé.